Hebreus, capítulo 3. Eu ia começar com o outro, mas eu acho que aqui tem tudo aquilo que a gente quer. E aí, a gente vai falar hoje, a palavra que a gente vai estudar é obstinação, tá? Essa palavra, ela está muito forte no meu coração, muito forte. Eu tenho pensado muito nela, obstinação. E um exemplo, né? Eu acho que o maior exemplo que a gente tem de obstinação é Faraó. Mas um exemplo de alguém que era de Deus, alguém que foi eleito, que foi escolhido por Deus e se tornou um exemplo de obstinação, foi Saul. E essa palavra, ela está muito dentro de mim, principalmente porque é um mal no meio dos cristãos, é um mal. A obstinação é um mal no meio de pessoas de Deus e leva pessoas de Deus a cair. Passa um instante, deixa quieta, deixa nem a mãe dela escutar. Hebreus capítulo 3. Vamos lá. Deixa eu ver a partir de onde que eu pego. Deixa eu pegar, porque se a gente for ler tudo, a gente vai demorar muito, tá? Então, o versículo 1 até o versículo 7, a gente vai pegar o 6. Vou pegar o 5. Versículo 1 até aqui. Paulo, ele vai falar, eu não falo Paulo porque eu acredito que foi ele que escreveu, tá? Ele vai falar que Moisés era muito superior a Cristo. E aí ele vai enfatizar exatamente isso, que Moisés era superior a Cristo. E por que Moisés era superior a Cristo? E os judeus, eles não viam dessa forma. Para eles, Moisés era o líder, Jesus não era ninguém perto de Moisés. Para eles, a fé que eles tinham era em Moisés. Então Paulo, ele vai enfatizar que Jesus era superior a Moisés. E por quê? Por que Jesus, resumindo, para a gente poder entender, por que Jesus era superior a Moisés? Porque o ministério de Moisés, todo o ministério de Moisés apontava para Cristo. O ministério de Moisés, inclusive todo o ministério de Moisés, enfatizava sobre o pecado do homem e a necessidade de um Salvador. Por isso o ministério de Moisés apontava para Cristo, por isso Cristo é superior a Moisés. E no versículo 5 que a gente pega, diz assim: olha, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança, se guardarmos até o fim. Isso que ele diz no 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Dá uma pausa aqui. E aqui o escritor de Hebreus, ele vai falar sobre o Salmo 95, uma repetição do Salmo 95.
E quando ele repete no Salmo 95, diz assim: hoje se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando Davi ele fala isso, relembrando o que aconteceu lá em Meribá, quando as pessoas não creram, quando o povo que foi liberto do Egito não creram na providência de Deus, eles duvidaram que Deus poderia suprir a necessidade e dar água para eles, e aí reclamaram, murmuraram naquele lugar, e aquele lugar ficou marcado como o lugar da provocação. E quando o povo saiu de lá, o salmista ele fala novamente, enfatizando o que aconteceu lá em Meribá, e ele diz, o salmista, no Salmo 95, ele diz assim: hoje se ouvires a voz do Senhor. Então, quando Davi ele fala isso, ele estava se referindo para aquele presente momento. Quando o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, fala isso, ele também se refere para aquele momento. Mas como nós estamos usando o Salmo 95 hoje, especificamente hoje, então isso é para agora, porque esse hoje é para o dia em que essas palavras forem usadas. Então é para agora. Qual é o hoje? O hoje é agora. É agora. Está dizendo, quando vocês ouvirem, como diz o Espírito Santo está falando, quando vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. E uma coisa que Deus ele fala aqui, na palavra dele, é que aquele povo, eles sempre erram no coração. E o que é a obstinação? A obstinação, eu quero falar ela no seu sentido negativo, porque ela pode ser usada por um sentido positivo, sim, que significa firmeza, resolução, perseverança, mas no sentido negativo, ela significa teimosia, rebeldia e, vou colocar a palavra que eu mais vou usar aqui, significa dureza de coração. Dureza de coração. A pessoa que ela está obstinada, e na verdade, trazendo para as pessoas que têm conhecimento, um certo conhecimento de Deus, ninguém fica obstinado de uma hora para outra. Ninguém endurece o coração de uma hora para outra, e o próprio Deus, quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, o coração da pessoa não fica duro assim, de uma hora para outra. Quando o coração endurece, a obstinação ela acontece quando a pessoa ela vai se descuidando, ela vai rejeitando, é a perca do regozijo. Aos pouquinhos, no seu cotidiano, nas suas tarefas, naquilo que ela faz para Deus, o vir à igreja, o ler a Bíblia, o orar, o buscar, o jejuar, quando ela vai perdendo o regozijo, porque a ordem de Deus é a mais maravilhosa que a gente pode ouvir, servir ao Senhor com alegria. E quando a pessoa vai perdendo esse regozijo aos poucos, e ela se descuida, ela não se preocupa, e vai acontecendo um esfriamento, ela vai, logicamente, ela vai se distanciando de Deus, vai ficando cada vez, ela vai perdendo prazer, ela vai perdendo alegria, ela vai perdendo regozijo, ela já não faz mais as coisas para Deus com entusiasmo, com paixão, com diligência. Então ela perde o regozijo e a tendência é ficar cada vez mais distante de Deus. E distante de Deus, o coração dela vai ficando endurecido. E esse é o pior estado que alguém pode se ver, porque o coração obstinado, uma pessoa obstinada, ela não muda de opinião, ela não aceita ser corrigida, ela não aceita ser ensinada,
e ela é teimosa. Deus, a gente precisa prestar muita atenção numa coisa aqui. Deus fala que Ele sempre erra no coração. E é algo para a gente ter temor, porque o coração da gente não é confiável. O coração da gente não é confiável. Trago para vocês a lembrança do que aconteceu com Josué. Josué capítulo 13, onde ele foi enganado pelos gibeonitas. E quem era Josué, irmão? Josué, um homem escolhido por Deus. E Deus disse: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Grande líder, um homem que foi muito usado por Deus, mas foi enganado. Você sabe como Josué foi enganado? Ele tinha certeza de que ele não estava sendo enganado. Quando ele faz o trato com os gibeonitas, todas as indicações, a fala, as demonstrações, os sinais, tudo indicava que ele não estava sendo enganado. E estava sendo enganado. Temor. A gente não pode sair por aí fazendo as coisas, resolvendo as coisas, tomando decisões na força do braço, na própria inteligência, na obstinação do nosso coração. O coração, quando ele não é obstinado, ele é inclinado para conhecer a vontade de Deus, conhecer e obedecer. O coração, quando ele não é obstinado, ele é sensível aos ensinamentos, às instruções do Espírito Santo. Esse é um coração que não é obstinado. E é um coração ensinável, e a gente precisa ter um coração ensinável. Eu preciso ter um coração ensinável, porque se eu não tiver um coração ensinável, eu vou achar que vocês não têm nada para me oferecer, que vocês não têm nada para me ensinar. E estar nas mãos de Deus é maravilhoso, mas cair nas mãos de Deus não é maravilhoso. E o coração obstinado tem graves consequências. O coração endurecido é algo tão sério que eu volto a dizer para vocês. Deus, Ele fala que sempre erra no coração. O coração não é confiável. Você não pode sair por aí resolvendo as coisas achando que você está certo, porque você tem certeza. O coração não é confiável. Nós precisamos. E outra, quando eu estiver assim, se o meu coração for obstinado, eu vou achar que vocês não têm nada para me oferecer, eu vou achar que vocês não têm nada para me ensinar, e aí eu vou abrir mão de uma doutrina bíblica que se chama exortação, que é uma doutrina bíblica para nós cristãos. Exortai-vos uns aos outros. Quando fala exortai-vos uns aos outros, significa que eu também preciso e posso ser exortado. E é o que eu já falei para vocês, irmão, durante esses anos todos que eu sirvo a Deus, eu já mudei de opinião algumas vezes, em relação a conhecimento, a algumas coisas, interpretação, já mudei. E eu sei que eu posso mudar novamente. E eu não quero achar que não tem como, não posso mudar. Não posso mudar. Eu quero ter sempre esse coração ensinável. Para nós, o exemplo é Faraó. Só que Deus, Ele fala o seguinte, para a gente ir lá para onde eu quero, eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui antes. Uma coisa que a gente novamente eu vou falar. Tentaram, porque eles não acreditaram, não confiaram em Deus, eles não acreditaram que Deus poderia suprir as necessidades deles.
11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Dá uma pausa aqui. Isso tudo aqui tá. Quando ele fala não entrarão no meu descanso, a terra prometida, para eles tinha um símbolo de descanso, porque as guerras que eles enfrentaram até chegar na terra prometida, chegando ali, já estariam livres de todas as guerras até uma posse da terra que Deus falou, prometeu para eles. Então, para eles, aquilo ali tinha símbolo de descanso, que para nós não é a terra de Canaã, mas a nova terra de Canaã, a nova Jerusalém. E hoje, o nosso descanso hoje, que é Cristo. No 12. Tenham cuidado, irmãos. Olha, novamente, você vê que o assunto é tão sério que ele repete aqui de novo. Olha, tenham cuidado, irmãos. Isso aqui é para a gente. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Uma pessoa de coração endurecido não vai atrapalhar os planos de Deus. Deus sempre vai dar continuidade aos planos dele. E, como disse Jó, nenhum dos planos do Senhor são frustrados, não podem ser frustrados. Ainda que alguém endureça o coração, agora essa pessoa que endureceu o coração, ela poderá ser usada por Deus, para Deus mostrar através dessa pessoa a sua própria ira. É por isso que eu digo, estar nas mãos de Deus é a melhor coisa que pode acontecer. Cair nas mãos de Deus não é uma coisa boa. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Aquela oração de Davi era exatamente para não ter o coração obstinado quando Davi ele ora. Vê-se há em mim, Senhor, sonda-me, examina, me conhece, vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aquele era o cuidado de Davi para não ter um coração obstinado. Será que eu estou certa? Será que realmente eu estou no caminho certo? Será que o que eu vou fazer está de acordo com a vontade de Deus? Será que eu me aliar a essa pessoa realmente é plano de Deus para a minha vida? Não posso dizer simplesmente. Não posso sair assim, resolvendo. Eu estou falando, é nós. Você não pode sair ali resolvendo as coisas de qualquer maneira, fazendo negócios, marcando contratos, vendas, aluguel. Pode fazer as coisas, sair por aí resolvendo as coisas de qualquer maneira. Por quê? Porque você está sentindo no coração, porque você acha que está certo. Não. Vamos parar, vamos orar, vamos conversar com Deus. Vamos pedir para Deus, através do temor, o cuidado. O meu coração está sensível aos ensinos, à instrução do Espírito Santo. Eu tenho que ter um coração tão sensível a ponto de perceber os sinais, ouvir, perceber o que o Espírito Santo quer me mostrar, perceber e ver se realmente está alinhado à vontade de Deus. Vou colocar diante de Deus, vou orar. Particularmente, eu vou falar uma coisa para vocês. Suzana, eu aprendi há muito tempo atrás que quando eu quero muito uma coisa e vou atrás, eu vou falar para vocês. Até quando alguém chega para conversar comigo e dizer assim, eu estou com vontade de fazer, eu acredito que vai dar certo, eu quero fazer, e eu digo para a pessoa, se você acredita que vai dar certo, se você
está vendo pelos olhos da fé. Eu digo, não espera as coisas acontecer não, começa a preparar, começa a resolver, vai lá, faz. Agora não para de orar, não para de orar, vai orando. E eu particularmente, eu sempre falo para Deus, quando eu quero alguma coisa eu vou atrás, eu não espero acontecer, eu vou atrás, mas eu já vou orando. Deus, se não é para a tua vontade, o Senhor mesmo atrapalha, entra com atrapalho, e vou repetindo isso, Pai. Se o Senhor vê que não é para ser, entra com atrapalho. O Senhor vai entrar com atrapalho. E vou fazer. E quando não é da vontade de Deus, Deus ele sempre ouve as nossas orações. Mas o temor nunca vai nos deixar resolver as coisas confiados apenas no nosso coração. Porque o coração do homem erra. E a gente não pode se guiar por aquilo que a gente está sentindo, a não ser que verdadeiramente esteja respaldado na palavra de Deus. Deixa eu ir lá contigo. Atos 7, então não vou terminar bem aqui não, tá? Embora eu quero fazer uma coisa rápida. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Volta aí comigo. É muito difícil você lidar com uma pessoa obstinada. Com uma pessoa de coração duro. É muito difícil. E tem pessoas dentro da igreja assim, irmãos. Infelizmente tem. Tem pessoas que vêm na igreja, sentam, ouvem a palavra de Deus, mas a vida dela é aquela frase, sabe aquela frase que algumas pessoas às vezes nem falam com a boca, mas dentro dela, algumas falam com a boca, mas dentro dela tem isso: da minha vida cuido eu, da minha vida cuido eu. Tem muita gente assim dentro da igreja. Acredito que na minha nem tanto, mas se for juntar todas as igrejas, tem muita gente assim, obstinada, que senta, ouve a palavra, ouve a pregação do Evangelho, mas o coração dela não é um coração inclinado para conhecer aquilo que Deus quer que ela faça e obedecer. Porque tem gente que não quer conhecer, porque buscar conhecer, muitas das vezes, é aquilo que ela não quer ver. Se ela for buscar uma resposta de Deus para aquilo que o coração dela tanto quer, às vezes a resposta é não. Tem muita gente que não quer buscar uma resposta. E tem muita gente assim. Isaías lutou com o povo assim. Jeremias lutou com o povo assim. Um povo de coração obstinado, um povo que não dava atenção para a palavra de Deus. E ele fala isso, né? Em Jeremias capítulo 30, ele fala que não vai lá não, tá? Eu só marco para vocês rapidinho. E fala sobre um povo de coração obstinado que estavam certos da decisão que eles tomaram. Eles iam descer ao Egito para buscar ajuda, refúgio ao Egito. E aquilo dali eles receberam uma ameaça do próprio Deus. Porque você fazer as coisas achando que está certo, sem consultar, esperar, ouvir, e sem se permitir ser direcionado por Deus, tem suas consequências. E Deus fala para aquele povo lá em Jeremias, fala para aquele povo: vocês vão descer ao Egito, vão buscar ajuda lá, só que lá não vai ser ajuda para vocês não. Lá não vai ser ajuda para vocês. Volto a dizer, Jeremias lutou com o povo de coração obstinado. Essa questão do povo desse Egito é Isaías capítulo 30. Jeremias lutava com o povo de coração endurecido. Ele falava e o povo não atendia. Tem uma coisa que me chama muita atenção em Jeremias. Eu lembro muito disso.
Eu sempre lembro disso. Quando ele fala para o povo, diz assim: as pessoas se reúnem nas portas. Olha só. As pessoas se reúnem nas portas, nas calçadas, nas praças. Diz uma para outra: vinde, vamos ouvir o que o homem do Senhor tem para nos falar. E as palavras que ouvem é como uma canção. Eles se agradam. Aí o próprio Deus fala assim: e eles se agradam de ouvir a tua voz, contudo não obedecem. Infelizmente é assim. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não tem aquele zelo de obedecer, de conhecer e de colocar em prática. Com cuidado, para não errar. E aí, Atos capítulo 7 diz assim, o versículo é o 50. 51. Direto, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Essa daqui é uma acusação que a gente tem que se analisar e ver se não cabe para a gente. Sabe quando tem crente que é criança? Sabe quando alguma pessoa está agindo como criança, coloca as duas mãos no ouvido porque ela não quer ouvir? Tem gente que faz assim com Deus. Coloca as duas mãos no ouvido porque ela não quer ouvir. Ou então coloca as duas mãos nos olhos porque ela não quer ver. E volta a dizer, o maior exemplo de cegueira espiritual que não queria ouvir e não queria ver foi Faraó. Deixa eu terminar contigo. Eu falei que eu não ia lá, não, mas a gente vai rapidinho. Isaías 30. Isaías capítulo 30. Mas também eu não vou terminar. Isaías capítulo 30 diz assim, versículo 1: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Dá uma pausa para comentar uma coisa com vocês. Que pecado? Que pecado? A pessoa diz assim: não estou pecando, eu não estou me prostituindo, eu não estou adulterando. O que eu vou fazer não é nenhum pecado. Tem mentira, não tem adultério. A obstinação é o próprio pecado. A própria obstinação, ela é um pecado. A dureza de coração, a rebeldia é um pecado gravíssimo. Então não precisa ter adultério, mentira, engano, roubo, a própria obstinação. Por isso, o cuidado com o que você vai decidir, com o que você vai fazer, viajar, resolver. Cuidado com as decisões que você toma. A própria obstinação é um pecado. E ele está dizendo, para acrescentar pecado sobre pecado, a desobediência. No 2: que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Tá bom? Tomar decisões por conta própria, agir pela própria força, tem consequências sérias, graves. E às vezes são coisas simples, irmãos. Coisas simples que podem nos causar prejuízo. Vamos colocar Deus na frente de tudo? As coisas mais
difícil da vida, vamos colocar Deus na frente de tudo? Eu estou falando sério. E olha, eu tenho esses dias, hoje mesmo foi um dia, sabe? Eu olho ao meu redor, eu analiso a vida de fulano, de ciclano, me lembro de Beltrano, e vou pensando, sabe, trazendo a vida de um, de outro, e eu penso assim, será que eu estou certa? Será que eu estou correta? Será que eu estou verdadeiramente tomando a decisão certa? Aí eu olho direitinho, vejo as pessoas que eu considero de Deus, analiso o fruto dessas pessoas, eu digo, não, mas eu estou certa então, porque fulano dá fruto, fulano é de Deus, eu conheço a árvore, eu conheço os frutos, nós estamos do mesmo lado, então está certo. E eu procuro me analisar e ver se realmente estou no caminho certo. Vamos colocar Deus na frente de tudo? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é conversar com Deus. Às vezes, eu estou pregando, mas ao mesmo tempo conversando com vocês. Olha, eu não gosto de falar assim de mim, da minha vida pessoal, mas eu acredito que vai ajudar. E muitas das vezes eu me lembro até daquele povo lá dos judeus, que acordava muito cedo para conversar com Deus, para ir para o culto. O culto deles não era com você, que já vem descansado, ou já vem até jantou, já não, eles acordavam cedo, cedinho, coisa de 5 horas da manhã, e aí eles iam para o culto, mas eles nunca iam falar com Deus sem antes tomar um banho. Sério? E aí eu me lembro deles, peraí, Senhor, depois eu falo contigo, aí vou tomar um banho e vou, aí vou me ajoelhar lá, falo com Deus. Na hora que eu vou sair de casa, pode ser o que for, irmãos, pode ser o que for. Na hora que eu vou botar o pé fora de casa, eu sempre falo, não deixa eu ir sozinha não, falo, vamos comigo, Espírito Santo, não deixa eu ir sozinha, não gosto de jantar sozinha. Eu falo sozinha o tempo todo. Falo com Jesus, Espírito Santo, eu não gosto de jantar sozinha, eu não gosto e eu nem quero, então vamos comigo, para onde eu for, vamos colocar Deus na frente de tudo, para o coração da gente não errar. Pequenas coisas que a gente faz de cabeça, promete a cabeça e vai fazer, às vezes traz prejuízo. Então vamos colocar Deus na frente de tudo. E aí, finalizando, a Bíblia diz que nós não devemos andar segundo o curso desse mundo. Não vos conformeis, não devemos andar segundo o curso desse mundo. Não é porque está todo mundo fazendo, não é porque está todo mundo falando, não é porque fulano falou, não é porque esse plano falou. Não importa como está ao teu redor, tudo que acontece, você se examina pela palavra, se examina pela palavra, conversa com Deus e pede para Deus, conhece, examina o meu coração e vê se tem dentro do meu coração um caminho, uma decisão, se existe uma obstinação, um desejo de fazer alguma coisa que não é da tua vontade, e guia-me pelo caminho direito. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloca de pé. Amém, Jesus. Feche teus olhos.